Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ismael e hoje a gente vai ver uma questão que caiu no último vestibular da Unicamp, tá? Uma questão de matemática, questão 32. Essa questão aqui é bastante interessante porque caiu uma questão muito parecida na prova da FUVEST no ano anterior. Olha só isso, né? Unicamp copiando FUVEST, né? Bom, vamos lá, pessoal. A questão dizia o seguinte: em uma família, cada filha tem o mesmo número de irmãs e irmãos, e cada filho tem um número de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. O número total de filhos e filhas dessa família é igual a... Pessoal, esse tipo de exercício, a gente tem que organizar as informações para não se perder, tá? Então vamos lá. Bom, eu não sei quantas filhas e quantos filhos tem nessa brincadeira. Vamos pensar num casal fictício, certo? E esse casal tem algumas filhas e alguns filhos. O que foi que eu fiz aí, pessoal? Eu indiquei a quantidade de filhas pela letra X e a quantidade de filhos pela letra Y, certo? Quando a gente não sabe algum valor, a gente geralmente representa por uma incógnita, tá? Então, no caso aí, X para filhas e Y para filhos. Então agora a gente tem que organizar as informações retiradas do texto e vamos transformar isso em equações, tá? Então, primeira informação, cada filha tem o quê? Número de irmãs igual ao número de irmãos. Pessoal, vamos pensar que você é uma filha desse casal, certo? E você está olhando para todas as suas irmãs e para todos os seus irmãos, certo? Então você está olhando para todo mundo ali, para os seus irmãos e para suas irmãs, certo? Quando você olha para todas as suas irmãs, o que você vai ver? Você vai ver o total de filhas mulheres menos um. Menos quem? Menos você, certo? Então o número de irmãs é X, que é o total de filhas mulheres, menos 1, certo? Segundo a sua ótica de filha. Tudo bem? Agora, quando você olha para os seus irmãos, homens, o que você vê? Você vê o total de filhos homens, certo? Então não precisa descontar ninguém. Tem Y filhos homens, então o número de irmãos é igual a Y. Então isso vai dar origem para a gente a primeira equação. Agora vamos para a segunda informação do texto. Cada filho tem o quê? Número de irmãs igual 2 vezes o número de irmãos. Certo, pessoal? Então vamos pensar que você é um filho do casal. Tudo bem? E você está fazendo o mesmo exercício que a sua irmã nessa primeira equação aí. Qual que é o exercício? Você está olhando para todas as suas irmãs e para todos os seus irmãos, certo? Então você está olhando para todas as suas irmãs. O que você vê? Você vê o total de filhas, certo? Então você vê X filhas. Então o número de irmãs que você vê é igual a X, certo? Agora você está olhando para todos os seus irmãos. O que você vai ver? Você vai ver o total de filhos homens menos 1, ou seja, descontando você. Certo? Então, o número de irmãos aí na brincadeira vai ser total de filhos homens, que é Y, menos 1. Tudo bem, pessoal? Então, dessa forma, a gente conseguiu organizar em 2 equações. Tudo bem? Equação 1 e equação 2. E agora a gente só precisa resolver essas equações para achar os valores das incógnitas x e y. Achando o valor das incógnitas x e y, a gente resolve o problema. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando, então, a gente tem as equações 1 e 2. A equação 1 ficou da seguinte maneira: x menos 1 igual a y. A equação 2 ficou x igual 2 vezes, abre parênteses, y menos 1. Como que a gente pode resolver esse tipo de problema, pessoal? De sisteminha? Bom, o que eu fiz aqui foi o seguinte: eu isolei o valor de x na primeira equação. Então, eu obtive que o x ele é igual a y mais 1. Você vai falar, tá, Ismael, mas por que você fez isso? É o seguinte, pessoal.
Isolei o x igual a y mais 1 e peguei esse valor e joguei na segunda equação. Ou seja, na segunda equação, aonde aparece x, eu substituí por y mais 1. Eu vou repetir. O x não é igual a y mais 1, então tanto faz uma coisa ou outra, certo? Então, aonde tem x na segunda equação, eu substituí por y mais 1. Qual que é a vantagem disso, Ismael? A vantagem é que a segunda equação, que antes se apresentava com x e com y, agora se apresenta somente com y. A única incógnita que aparece na segunda equação, depois desse procedimento que eu realizei, é y, certo? Então, tudo que eu preciso fazer agora é isolar o valor desse y. Isolando o valor desse y, certo, pessoal? Bem simples aí. Você joga tudo que é y para o lado esquerdo e tudo que é número para o lado direito, certo? Você vai fazer isso, vai somar aí 1 mais 2, e você vai ter do lado esquerdo 2y menos 1, que me dá y. Então, no final das contas, vai sobrar que o y é igual a 3. Pessoal, tendo o valor de y, o que a gente faz? A gente pega esse y e substitui na primeira equação para achar o valor de x. Tudo bem? E aí, fazendo isso, a gente vai obter que o x é igual a 4. Olha que maravilha! Achei o valor de x, que é o número de filhas. Achei o valor de y, que é o número de filhos. Então, pessoal, o total de filhos e filhas é só somar x mais y, ou seja, 4 mais 3, ou 3 mais 4, que dá igual a 7, que é a alternativa C. Legal, né, pessoal? Era só organizar as informações que dava para resolver essa questão da prova da Unicamp do último vestibular. Maravilha? Então, pessoal, se você gostou dessa resolução, deixa o seu like aí no canal pra gente, compartilha com os amigos, leve esse conhecimento adiante, tá bom? Se inscreve no meu canal, aciona o sininho para receber as próximas notificações dos próximos vídeos. Nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau!